Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gabi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço o meu devocional. Então bora lá! Eu começo meu devocional com louvor e oração. Eu gosto de deixar um tempinho específico para louvor, porque é algo que eu gosto de fazer e eu acredito que tem que ter louvor no nosso devocional. Nós fomos feitos para isso, nós fomos feitos para louvar ao Senhor. Então eu gosto de deixar um tempinho, eu acho que, sei lá, depende do dia, 2, 3 músicas. Não é coisa muito longa, mas gosto de fazer esse tempinho de louvor e logo depois do louvor eu começo com a minha oração e parto para leitura bíblica e leitura do meu livrinho de devocional. O que eu faço? Eu gosto de começar lendo a minha Bíblia, que inclusive, olha que capa linda, eu reformei a capa da minha Bíblia. Primeira vez que eu faço isso, gente, me arrisquei, mas no fim deu certo. Não muito, do jeito que eu queria, mas deu certo. Então, ficou linda, amei. Voltando ao assunto devocional. Gosto de começar lendo a minha Bíblia. Só que eu gosto dos livrinhos de devocionais porque nem sempre a gente tem um texto que a gente consiga de fato fazer um devocional. Porque, por exemplo, o meu livro de leitura da vez, da Bíblia, está sendo Isaías. E não é sempre que eu consigo fazer um devocional completinho no livro de Isaías. Eu não gosto de ficar procurando texto até falar, ai não, vou fazer um devocional desse versículo aqui, desse capítulo aqui. Então eu gosto muito desses livrinhos de devocionais porque eles me ajudam em relação a isso. Mas o que eu faço? Eu começo com a leitura da Bíblia no livro de Salmos. Eu todo dia leio uns Salmos, então depois de ler os Salmos eu passo para a leitura do livrinho de devocional. No momento eu estou usando este livrinho de devocional, que é o Forte, da Lisa Beveri. Falei mais sobre ele num vídeo passado aqui no canal, vou deixar aqui na descrição ou nos cards, para se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse livrinho de devocional. E ele tem me ajudado bastante. O que acontece? Ele é dividido por partes. Ele não precisa necessariamente seguir uma ordem cronológica. Eu posso ler a parte que eu quiser. Então eu decidi começar ele pelo Forte em Espírito, que é o que eu tô lendo agora, Forte em Espírito. Aí eu começo a ler ele e ele sempre tem um versículo aqui de referência para depois ter o texto, no finalzinho ela faz uma oração e sempre deixa uma frase. Então o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, vejo o texto de referência, volto na minha Bíblia, leio o capítulo inteiro desse texto de referência e depois eu volto no livrinho de devocional para ler o texto que ela deixou. E a partir daí eu faço meu devocional. Tem dias que eu anoto tudo que eu entendi, tem dias que eu não anoto, não é todos os dias que eu anoto. Então, quando eu decido anotar, é alguma coisa que ou falou muito comigo, ou algo que veio à minha mente, ou algo que eu tirei do capítulo mesmo da Bíblia, ou do que ela deixou no livro, e assim vai sendo. Um livrinho que eu usei também muito tempo no meu devocional, acho que já é o segundo ano que eu tô usando ele, é o Dia a Dia com Spurgeon. Ele tem leitura manhã e noite e eu gosto muito desse livrinho. Ele sempre é separado assim, manhã e noite. E eu gosto muito dele, já é o segundo ou terceiro ano que eu tô fazendo os meus devocionais com ele. Eu só decidi comprar esse da Lisa agora porque eu queria algo diferente. Mas mesmo assim, tem dias que eu ainda leio da Lisa e leio esse daqui porque eu gosto muito desse devocional. São textos muito edificantes que ajudam muito a gente a compreender certas coisas, textos rápidos. E inclusive eu já tive uma experiência com esses dois de a palavra do dia bater certinho. Nossa, eu fiquei tão feliz nesse dia porque a mesma palavra que estava no da Lisa foi a palavra desse daqui. Então, gostei muito dessa experiência, vou continuar fazendo assim mais vezes. Quem sabe, né? Bate mais vezes a palavra. Mas mesmo que eu não tenha esse daqui mais como meu principal do devocional, eu ainda gosto de ler os textos dele, porque é algo que me agrada e é algo que me edifica. Então, eu acho válido. Como eu falei pra vocês, às vezes eu anoto e às vezes não. Então, eu tenho o meu caderninho, que eu faço as minhas anotações do que eu entendi ou do que veio ao meu coração.
E eu gosto muito desse caderninho porque ele é tão fofinho e ele tem um negocinho aqui pra fechar, todo detalhado, muito bonitinho, e eu uso ele pro meu devocional. Outra coisa que eu gosto muito do meu tempo de devocional, mas que não necessariamente eu faço naquele tempo de devocional, às vezes eu faço no decorrer do dia, porque não é sempre que dá tempo, é ter livros para ler no meu devocional. E os livros que eu estou lendo nesse momento no meu devocional são esses dois aqui, Manso e Humilde e Cristianismo Puro e Simples. Na verdade é uma releitura que eu tô fazendo, inclusive eu tô amando reler esse livro aqui. Então eu gosto sempre de ter os livros no meu momento de devocional. Como eu falei, não é sempre que eu faço no mesmo instante que eu tiro para fazer o meu devocional, mas ao decorrer do dia eu venho nesses livros aqui para poder concluir meu devocional. Então eu gosto muito de fazer assim. Depois que eu fiz tudo isso, às vezes o livro não entra nesse momento, mas depois que eu fiz tudo isso, de ler a Bíblia e ler o livrinho de devocional e fazer as minhas anotações, tudo mais, eu faço mais uma oração, que é a minha oração de agradecimento pelo devocional, e tento ter um momento de meditação, que é realmente parar e pensar naquilo que eu acabei de ler, naquilo que eu acabei de ver, naquilo que eu acabei de aprender no meu devocional. Não é sempre que eu consigo fazer isso, porque eu acho que a gente precisa estar muito atento nesses momentos para poder realmente meditar na palavra do Senhor. Não é todo dia que eu consigo fazer, infelizmente, mas é um momento que eu gosto muito quando eu consigo, eu fico muito feliz, porque eu acho algo essencial no nosso momento de devocional. Então, é isso, meu devocional todos os dias é assim. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí no comentário como vocês fazem o devocional de vocês. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo.